Nesse vídeo, nós vamos falar deste equipamento, o ESP32 Terminal. Um terminal da Elecro, baseado em ESP32. Para quem não está reconhecendo, o ESP32, na verdade, é um processador, ou melhor, um microcontrolador RISC compatível com Arduino. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso utilizar este terminal programando ele com Arduino. Então, quem conhece um pouco de Arduino já vai conseguir programar esse terminal. Vamos conhecer um pouquinho ele e ver um pouco do que vem junto com ele. Inicialmente, para energizar ele, eu tenho duas formas, ou através da entrada USB tipo C, ou através de uma bateria LiPo, em que ele já tem uma entrada exclusiva. E vejam que ele tem várias conexões, já vamos falar nisso. Aqui também, sendo um pouco transparente, a gente consegue olhar por dentro um pouco a estrutura dele. Tá? Claro que a gente poderia também abrir, mas não é necessário para o que a gente quer conhecer. Então vou ativar ele e a primeira coisa que aparece é a tela. Então ele tem uma tela de 3,5 polegadas, 480 por 320 pontos. Então uma tela com uma resolução interessante para 3,5 polegadas. Uma tela colorida, 16 milhões de cores e uma tela touchscreen. Então apesar dela não ter cores muito vívidas, ela é uma tela touchscreen e permite que a gente interaja com os sistemas. Então veja que eu posso colocar o clique, eu vejo os valores. Claro, tudo isso é baseado numa programação. Isso é um exemplo do que vem junto, do que é possível fazer. Um exemplo de velocidade de network, mas imaginem que eu poderia, através dele, criar um voltímetro digital, analógico, sei lá. Então, gráficos, né, coloridos por produtos. Então, posso selecionar, selecionar e ele já vai automaticamente marcando. Então, para uma loja, para uma empresa, isso tudo seria bem legal com essa tela. E aqui eu estou mostrando só um pouco das possibilidades do que a gente pode criar com uma tela dessas, né? Ativar a saída de energia, ativar a saída ou entrada, ou ligar um LED. Então tudo eu poderia usar como um painel de controle. Pelo menos é isso que me vem à mente, né? O que eu poderia usar com isso? É claro que tem outros usos profissionais, de automação comercial, mas eu trazendo para o mundo da eletrônica, eu vejo que um painel de um equipamento eletrônico que a gente possa construir através dele ficaria perfeito. E mais, como ele tem Bluetooth, como ele tem Wi-Fi, eu poderia fazer inclusive um painel de controle remoto a um equipamento. Interessante, né? Quem sabe um dia a gente não constrói um desses aqui. Mas voltando para a tela, uma das coisas legais que esse equipamento tem e que a Elecro tem, né? Então a Elecro, que já é parceira aqui do canal, já trouxe alguns equipamentos para a gente apresentar, ela também é muito consistente na sua documentação. Então a documentação dela é legal e vocês vejam que entrando aqui na tela principal da Elecro, onde vocês têm todos os diversos produtos deles, inclusive aqui na tela principal já está aparecendo o nosso ESP Terminal 3,5 polegadas, mas se vocês também quiserem encontrar aqui no Shop Display, né, vocês vêm aqui no LCD e aí vem todos os modelos e tipos de display que eles têm e está ali o nosso display e aí já traz até um preço, né, $39, $40, né, que é um preço bem interessante. Por quê? Porque além da tela, como eu disse, ele é um ESP32 e ele tem muito mais coisas. Nós vamos conhecer todos os dispositivos que já tem embarcados nessa solução. Mas o que eu queria trazer aqui é que, claro, aqui eu tenho todos os dados dele detalhadamente e ele tem ainda aqui embaixo uma wiki. Então vamos entrar na wiki deste equipamento. Então entrando aqui na wiki do equipamento, vejam que, como eu disse, ele traz detalhadamente tudo.
Você pode dizer assim, pô, mas está tudo em inglês. Aí não tem problema, né? Um Google Translator já resolve a nossa vida e já está em português. Então, vamos aqui um pouquinho para a tela, veja que ele tem toda a demonstração, né? Câmera, tela. E o que mais tem aqui na Wiki? Eu tenho o datasheet de todos esses componentes. E quando a gente está falando aqui da tela, eu vou trazer aqui da tela o datasheet da tela, então, que é uma ILI 9488 da Ilitech. Então vem toda a especificação da tela, como é que ela é construída, que possibilidades vocês têm, como é que funciona. Então existe toda uma documentação que está aberta para quem quiser estudar um pouquinho esse equipamento e os componentes dele. Então esta é a nossa tela, que é um diferencial já deste produto aqui. Bom, aqui vocês olhando também, vocês estão vendo que ele tem uma câmera. Essa câmera também é uma câmera conhecida. É uma câmera de 2 megapixels. E por que eu digo que ela é conhecida? Porque ela é muito utilizada no ESP-CAM. O ESP32, a plaquinha ESP32, para ser usada com câmera. Então tudo que é biblioteca que vocês encontram vai ser compatível com esta câmera aqui. E também temos o datasheet da câmera. Está lá a nossa câmera. Uma câmera de 2 megapixels, OV2640, colorida, 2 megapixels, como eu disse, com uma resolução de 1600 por 1200. Então vocês podem fazer diversos projetos utilizando câmera. Por exemplo, reconhecimento facial, uma câmera fotográfica, uma câmera de segurança com acesso remoto. Tudo isso é possível através dessa webcam que já está integrada nesse ESP32. Então aí também, com todo o datasheet, vocês conseguem olhar detalhadamente como a câmera funciona, como é que está o sensor dela, como é que ela funciona com zoom. Bom, quem se interessar, tem o datasheet completo desta câmera aqui. Falando já em pontos positivos e negativos da câmera e da tela, a câmera, eu particularmente não gostei desta questão solta. Como ele já tem um acabamento todo em acrílico, trazer uma câmera solta aqui não me pareceu ser a melhor solução. Poderia ter um conector, o que é difícil, porque ela tem um cabo flat para conectar, mas aí vem as soluções, né? Ou poderia ter uma caixinha de acrílico que acompanhasse para deixá-la fixa. Então eu fiquei um pouquinho desconfortável com essa câmera solta aqui em cima. Porém, tá aí, ela funciona bem e ela tem essa possibilidade. Da tela, eu gostei muito da tela, ela é bem sensível, bem fácil de mexer, mas ela não tem cores muito vívidas, né? Ela traz para um azulado as cores. E além disso, ela é um pouco lenta no refresh rate, né? Então ela trabalha aí com uma média de 20 Hz, né? Enquanto a gente está acostumado com as telas de 60 ou hoje em dia que chegam a 240. Né? Então ela é um pouquinho lenta na formação das imagens, mas mais quando eu estou trocando, né? Vejam que o gráfico aqui girando, a gente não vê esse delay de uma forma que ele possa vir a atrapalhar. Mas é quando eu faço uma rolagem da imagem. Mas vou continuar. O que mais a gente tem aqui nesse dispositivo fantástico? Eu vou desligar aqui para a gente poder olhar o resto dele. Ele ainda é composto por uma entrada de cartão SD, que também já vem dentro, né? Então eu já tenho um cartão SD conectado no meu sistema, então eu posso botar uma memória auxiliar, e aí vem questões de imagens, sons, que eu posso ter, vídeos, né, que eu posso ter acoplado no meu sistema, ou mesmo os sistemas de armazenagem. Então o que eu já pensei em fazer, né? Se eu vou fazer aqui um voltímetro, se eu vou fazer um osciloscópio, quem sabe, usando essa tela, eu já posso ir armazenando as informações para serem usadas, tabuladas para um outro dispositivo. Aí é uma questão de construção. Além disso, ele tem uma comunicação, uma saída UART, uma saída I2C. Ele tem a entrada LiPo, que eu já comentei com vocês, e 2 digitais e 2 analógicas. Então já vem tudo aqui pronto. Aqui o botão do boot, o botão do reset, que são normais na ESP32. E como eu falei, a saída USB tipo C, ou saída ou entrada, né, onde a gente põe a programação e onde também a gente alimenta ela. Então, esse assim, digamos, seriam as conexões. Vamos falar um pouquinho das conexões.
A conexão ele usa um padrão 2.0, o que é uma pena, poderia ser o 2.54, que é o que normalmente a gente encontra comum no mercado, então é um padrão um pouco mais difícil de conectar. E aí vem uma outra crítica, essas conexões elas são montadas para os crawltails. O que são os crawltails? Vamos olhar ali na página principal deles, quem são os crawltails. Os crawltails é uma ideia bem legal da Elecro, né? Que são aqui os crawltails, então tem os kits, eu tenho sensores, eu posso comprar isso à parte, vou entrar nos kits aqui, os sensores. Então eles são diversos sensores já prontos que já rodam diretamente nessa conexão. Então eu estou abrindo aqui, por exemplo, um encoder simplesinho, que já vem montado e é muito parecido com os sensores que a gente tem do Arduino. Só que de vez em quando com os pinos ele já vem com o conector, o que facilita a vida, porque esse conector eu já tenho as posições corretas, eu já tenho um TX-RX aqui para conectar em todos os crawltails. Qual é a minha crítica? Bom, se nós estamos falando de um produto aberto, a documentação de como eu criar um crawltail podia ser uma coisa mais aberta. Pode ser até que tenha, mas eu não encontrei. Então eu já andei fuçando aqui, já descobri o que são cada pino. Acredito que eu já possa fazer um crawltail. Então já encomendei inclusive os conectores aqui para que eu possa testar isso. Mas não é uma coisa tão óbvia assim. Ainda falando um pouquinho da parte interna dele, o poder dele está em cima de um ESP32 que eu já falei, mas o modelo S3. Vamos conhecer um pouquinho do ESP32 S3. O ESP32 S3 para mim foi a solução da ESP32 para resolver o fiasco que foi o ESP32 S2. Por quê? Porque o S2 não tinha nem Bluetooth e o S3 sim, já mais moderno, e ele trabalha com dual core. Então é um processador dual core. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de comparação entre os processadores. Então ele é um processador dual core com até 512 de RAM. Lembrando que um Arduino Uno tem 2K de RAM, aqui eu tenho 512 de RAM. E falando nisso também, né, aqui nós estamos falando de um equipamento que vai a 240 MHz, enquanto um Arduino Uno vai a 16 MHz. Então é mais do que 10 vezes mais rápido do que um Arduino. Trabalha com Wi-Fi, Bluetooth 5. Então tem todas as características, o S3 tem todas as características necessárias para ter uma boa performance. Tá? É um microcontrolador relativamente novo, ele foi do final de 2020. E tá aí o nosso equipamento. O que mais ele tem aqui dentro de sensores? Aí ele traz aqui na Wiki uma detalhada tabela com tudo que ele tem dentro. Então, como eu disse, ele vem com 16 MB de RAM, ou eu não disse, então estou dizendo agora, 16 MB flash. Lembrando que o ESP32 S3, por padrão, quando a gente compra aquela plaquinha, vem com 2, esse aqui já vem com 16, né, 240 MHz, como eu já falei do processador. Vem com Wi-Fi, vem com Bluetooth 5, vem com SD card, né, que nós já falamos também. Ele tem aqui dentro ainda um microfone. E é isso. Esse é o equipamento completo. Bom, visto o equipamento, o que eu posso fazer com ele? Então nós vamos agora configurar a plataforma Arduino para poder criar um programa e carregar o programa dentro deste terminal. Então um terminal ESP32. Um detalhe, se vocês não gostarem da câmera, eles também têm a opção sem a câmera. Para que a gente possa programar esse equipamento, a minha opção, como eu já comentei com vocês, apesar dele trabalhar com MicroPython, com Scratch, a minha opção é trabalhar com o Arduino, uma vez que eu já conheço bem a estrutura, o framework do Arduino, e acho também que focar em Arduino tem essa vantagem, né, da gente poder ter multiplataforma. Então eu vou abrir aqui a versão 2.0 do Arduino, na verdade 2.10, que é a que eu estou usando agora da sua ideia.
Então abri aqui a ideia, vou ampliar um pouquinho mais. E a primeira coisa que eu preciso fazer então é selecionar a placa. E como é que eu defino qual placa é esta aqui? A gente já comentou, ela é uma ESP32S3 e é isso que eu vou fazer. Eu vou aqui em preferências, mas o que interessa para mim aqui é o gerenciador de placas adicionais. Eu vou abrir ele e aqui dentro eu vou escrever o JSON. O que é o JSON? O JSON é uma série de informações que tem aqui no próprio site, na Wiki. Deixa eu abrir a Wiki aqui para vocês verem. Aqui na Wiki ele tem passo a passo e ele tem uma linha aqui que é o JSON. Então eu simplesmente vou copiar essa linha. Vou copiar ela e vou colar ela aqui. Isso vai fazer com que as informações das placas ESP32S3 estejam contidas nas opções de placas que eu tenho dentro do Arduino. E é só dar um OK. Não é nada difícil, parece complicado, mas não é difícil. Ele já deu aqui e aí eu vou abrir qual a placa que eu quero. Aí eu vou digitar ESP32 e tá lá. ESP32S3 Dev Board. Selecionei ela e dou um OK. Depois da instalação, que é bem demorada, inclusive vale a pena deixar ligado, a gente liga o cabo USB-C no computador. Só um detalhe, veja o cabo que eu estou usando, um cabo de silicone ultra macio. Eu já mostrei aqui quando eu mostrei a estação de solda da FNR-SI, que também usava esse tipo de cabo. Vou deixar o link aqui embaixo. É um cabo fantástico de até 6 amperes e funciona muito bem aqui. Então, porque ele é muito macio e me dá liberdade. Então, vou conectar agora o cabo USB-C. E aí ele já marca aqui na nossa plataforma indicativo de que ele está na porta com 12 o ESP32S3, que é o que nós precisamos. Bom, para a gente poder trabalhar com ele, nós vamos usar alguns exemplos que já vem pronto. O link desses exemplos está lá na Wiki. Então, se vocês entrarem na página da Electro, vocês vão ver que tem a Wiki embaixo e nele tem os exemplos. E aqui então tem alguns exemplos, e aí basta eu escolher um para carregar. Então, eu vou pegar, por exemplo, do Buzzer, para a gente testar, e abro ele dentro da minha aplicação. Ele tem um bip também dentro, um buzzer, mas o exemplo que tem é chato demais, então não use. E aí, instalado e conectado, basta carregar o programa. Ele tem um pequeno detalhe para carregar o programa, né? Para fazer a primeira carga eu preciso apertar o boot e o reset. Aí ele vai entrar em modo de carga, e aí tudo está explicado no wiki, ponto a ponto, passo a passo. Aí eu posso fazer a carga. E aqui eu carreguei um programa de touchscreen. O que quer dizer isso? Quer dizer que à medida que eu mexo, onde eu encostar na tela, ele me dá a posição aqui no monitor serial no meu programa. Então, com isso ele está capturando em que posição que eu cliquei e então ele me mostra ali a posição. Por que isso? Porque com essa tecnologia eu consigo já fazer programas touchscreen, né? Onde eu quiser fazer um programa, onde eu quiser ter um botão que eu aperte e ele faça alguma coisa, eu sei onde ele apertou, baseado nessa biblioteca. Então vejam que são inúmeras opções de fazer programas com este equipamento. E ainda eu quero mostrar mais uma coisa que é muito legal. Bom, fazer um programa é muito difícil, porque eu tenho que fazer uma linha, cada linha é um comando, cada círculo é um comando, e isso dá um trabalho para fazer uma tela bonita. Porém, a tecnologia deste equipamento é compatível com a biblioteca aberta LVGL. E o que é o LVGL? A LVGL é uma biblioteca gráfica
que traz um monte de componentes gráficos e ferramentas para se desenhar os botões e tudo que vocês querem fazer. Então tem toda uma rica documentação de como fazer. Isso é tudo open source. Porém, ele também tem uma ferramenta para ajudar a desenhar. E para finalizar, então, nossos pontos positivos e negativos, e em resumo, é um produto que traz inúmeras possibilidades. Então, tudo que se pode fazer com uma tela, com um microcontrolador, ou um microprocessador, com entradas I/O, né, seja digitais ou analógicas, UART, I2C, opção para botar a bateria. Então, ou seja, é um produto bem completo, já vem tudo customizado num invólucro de acrílico, e então ele traz muitas possibilidades. É claro que, mesmo assim, mesmo ele sendo todo integrado, mesmo tendo uma ótima documentação, muitos exemplos, ele não é um produto fácil de trabalhar. Precisa sim estudar um pouco programação. Para quem já conhece Arduino, para quem já conhece ESP32, não vai ter dificuldade. É a mesma plataforma. Mas para quem ainda quer aprender, já é um produto um pouco mais sofisticado. Eu particularmente recomendaria começar com produtos mais simples. Pega a plaquinha de ESP32, começa alguma programação antes de passar por um produto desses. Porém, é realmente um custo excelente por um produto que oferece tudo isso. E se nós pensarmos utilizações comerciais dele, como terminais de autoatendimento, terminais de informação, crachás eletrônicos, quer dizer, tudo isso eu consigo fazer com um custo muito baixo se pensarmos a nível profissional. Então, vale a pena? Eu acho que sim, dependendo da situação. Alguns pontos que eu já comentei com vocês que eu não gostei muito, que é a questão dos conectores, das poucas saídas, poderia ter mais, apesar de ser uma evolução, porque a versão anterior só tinha uma digital e uma analógica, mas quando a gente fala em ESP eu tenho muito mais interfaces, apesar de que aqui eu já estou usando na tela, já estou usando no cartão SD, etc. Esses botões também ficaram bem chatinhos de apertar, muito apertadinhos, porém os pontos positivos é toda essa qualidade do material, então um acrílico bem grosso, protegido, duplo, ele é duplado todo, uma tela com uma proteção também na frente de acrílico, então é um produto muito bem acabado, muito bem feito. E como é que a Elecro consegue fazer um produto desses com esse preço? Porque eles são os fabricantes. Eles fabricam a placa de circuito impresso, vocês podem ver que eles têm essa fabricação inclusive para fora. Eles são revendedores dos componentes, eles montam toda a lógica, os engenheiros deles é que fazem o desenho do produto. Ou seja, fazendo tudo em casa, eles conseguem reduzir muito o custo. E por isso, esse preço abaixo de $40. Bom, pessoal, esse então é o produto da Elecro. Link na descrição, dados completos, link na descrição. Quem quiser olhar, conhecer, ler mais, olhar o weekly antes mesmo de comprar, acho que vale a pena conhecer esse e outros produtos da Elecro. Por hoje era isso e valeu!